Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular o resistor limitador do Zener. A corrente total no circuito a seguir, pessoal, ela é igual ao IZM. Então, o resistor 1 aqui, ó, ele tem a função de limitar a corrente máxima do Zener. Então, eu coloquei aqui os dados do 1N4733, dados de manual. O IZ teste é 49 mA, o IZ máximo é 178 mA. E o PZ, que é a potência de Zener, é de 1 watt. Lembrando que a corrente de teste é aquela corrente que vai garantir aí que o Zener trabalhe na sua tensão nominal. A gente começa a limitação do Zener. Vamos analisar o circuito, pessoal. Então aí, ó, nós temos aí que a tensão da fonte é igual ao VR1 mais o VZ. Por quê? Lembra? Eu tenho aqui um divisor de tensão. Então a tensão da fonte vai se dividir aqui entre a tensão do resistor 1, que é o limitador do Zener, e a tensão do Zener. Aqui eu tenho os dados do Zener fornecido, né? Então eu sei que a tensão do Zener aqui é 5 volts, sei que a tensão da fonte é 12 volts. É só substituir o valor, né? Então vou chegar aqui no VR1 igual a 6,9 volts. E aí eu tenho, né, a corrente máxima indicada. Agora nós vamos calcular o valor mínimo de R1. Pensa um pouco, por que o valor mínimo? Lembra que ele tem que, eu tenho que limitar o IZ máximo e o IZ mínimo? Então pensa bem, se eu quero a máxima corrente, que é o caso do circuito aqui, que só tem um caminho para ela percorrer, óbvio que o valor do resistor aqui tem que ser o mínimo, certo? Então, sendo aqui o IR1 igual ao IZ máximo aqui de manual, que é 178 mA, uma corrente conhecida, e sei também que para determinar a resistência eu preciso de tensão e preciso da corrente. Então basta fazer o quê? Pegar a tensão do resistor, que eu já calculei, que é 6,9, e dividir pela corrente que vai passar nele. Em questão aqui, a corrente que vai passar é a corrente máxima, que é 178 mA, ou 0,178. Então encontrei aqui agora a resistência mínima, o resistor mínimo aí, com resistência de 38 ohms. Certo? Então aí está a corrente, né? Então a corrente máxima vai ser limitada pelo valor mínimo do resistor. Agora a gente vai partir do ponto de vista de colocando uma carga no circuito. Então eu já tenho o valor do R1, mas o valor mínimo. Quando eu coloco carga, vamos ver o que vai acontecer. A corrente do R1 vai ser igual ao IZ mínimo mais a corrente do R2. Então agora mudou a configuração do meu circuito. Quando eu coloco carga, eu tenho que garantir aqui para o meu circuito que na hora da divisão da corrente, passe pelo menos o IZ mínimo desse diodo Zener aqui. Certo? As tensões continuam a mesma, sendo agora o que? O VZ também é a tensão do R2, porque R2 tem paralelo com o diodo Zener. Lembra? O diodo Zener aqui, a função é manter a tensão regulada. Então, R1 agora deve limitar o IZ mínimo. Certo? Então, a função do R1 aqui agora, ou melhor, o cálculo de R1 vai ser o quê? Para ele garantir que, mesmo colocando a carga, ainda sobra aqui para o Zener o valor mínimo de corrente para ele manter dentro da faixa de tolerância. Partimos agora então para calcular o valor máximo do R1. Então observa bem, o valor máximo de um resistor, lembra, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Então se eu quero o valor mínimo de corrente, eu vou ter um valor máximo de resistor, certo? Vamos lá. Então, ó, sendo o IR2, que é o resistor da carga aqui, certo? Igual a VZ sobre R2. Por que VZ? Porque ele está em paralelo com o diodo Zener. E o valor da resistência eu já tenho aqui, que é 100 ohms, foi dado.
Então a corrente do resistor lá é 51 mA. Ele precisa disso. Quem vai fornecer? A fonte. E também agora eu tenho que determinar o IZ mínimo. Ok? Por quê? O Zener aqui precisa do mínimo de corrente. O manual não trouxe para mim aqui. Ó. Poderia até trabalhar com o IZ teste, tá? Mas vamos fazer com o IZ mínimo. É 10% do IZ máximo. Então 0,1 vezes 0,178 dá 17,8 mA. Então eu sei o que? A corrente R2 aqui, ó, certo? A corrente R2 aqui é 51 mA. E a corrente Z mínimo é 17,8 também mA, certo? Então vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho que somar as duas correntes para descobrir R2. Desculpa, para descobrir o IR1. Então estou somando o IZ mínimo mais a corrente da carga, tá? Para poder chegar na corrente aqui do R1 quando tiver a carga, e para garantir que aqui no Zener vai passar pelo menos 17,8 mA. Agora aqui então, nós temos aí de novo o circuito, ó, com todas as correntes e tensões, como estava anteriormente, e sei o quê? Que a corrente do R1, a gente já falou anteriormente, é a corrente mínima mais o R2. Então, somei as duas aqui, ó, deu 68,8 mA. Perfeito. Para saber o valor do resistor, o que eu preciso? Tensão, que está aqui, e corrente, que está aqui. Então, já sei as duas, né? A gente já tinha calculado antes a tensão dele. A tensão do R1 é 6,9 volts e a corrente aí é 68 mA. Então, dividindo um pelo outro, aí vai dar aproximadamente aí 100 ohms, certo? Então, eu sei agora que a resistência máxima do R1 pode ser de 100 ohms. Agora, então, nós partimos para determinar realmente o valor do R1 que eu preciso. Então, o valor de R1, pessoal, tem que estar entre o mínimo e o máximo. Qualquer valor comercial entre o mínimo e o máximo. Então, eu tenho aqui, ó, nós calculamos o mínimo com 38 ohms e o máximo com 100. Portanto, qualquer valor comercial, pega a tabela de resistores lá na série E24, E12, aquela que for mais adequada à aplicação, e escolha um. Eu escolhi aqui, ó, o valor comercial de 82 ohms. Agora, para encerrar, nós aprendemos então, pessoal, a função do resistor limitador, como determinar as correntes máximas e mínimas do Zener no circuito com carga e também aí como escolher corretamente o resistor após determinar o seu valor máximo e mínimo. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Até breve.